chat tá Exatamente bombando isso. aqui, ó. Cara, Que bom. já 3 Nossa, páginas, tem demais. muita gente aí. Um abraço pra todo mundo que tá conectado aí. A gente tem a Karen Volpato que tá conectada aí, vai ser a nossa última convidada. Um abraço aí pra Ó, Karen. tá o Erlon Torres, a Helena Mazotti, a meio encarnado, ela Cara, falou. todo mundo. Tem uma pergunta aqui, ó, da Letícia Já Santana. manda aí. Boa noite, Andresa. Como trabalhar os aspectos de percepção de riscos com mulheres, né? Se é que tem diferença, né? Talvez. Né? Não Acho vejo, que- não vejo. E vamos falar de percepção de risco? Então, assim, tô escrevendo sobre os princípios da percepção de risco baseado na aviação. Então, vou falar do efeito do Boa. susto, da consciência situacional. Mas eu quero falar hoje de alguns aspectos. Vamos falar da intuição. A intuição, ela é o quê? Ela é vida vivida. E a intuição é um elemento fundamental na percepção de risco. A sua vida vivida. A sua vida vivida no preto e branco, a sua vida vivida no colorido. Sim. Eu encontrei o nosso escalador brasileiro que chegou lá no Everest, o primeiro. Eu estive com ele. Aliás, ele é uma ótima pessoa pra vir aqui, porque eu adorei ele. Ó, legal. E Já ele gostei da falou, ideia. eu sempre confundo o nome dele, então ele vai me perdoar, porque ou é Valdemar ou Vladimir, então eu esqueço, tá, gente? Se alguém lembrar aí, vocês sabem que eu tenho aqui, nomes não são o meu forte. Mas ele jantou comigo, e aí na janta eu falei pra ele assim, me conta esse negócio de intuição. E ele trouxe uma definição que eu achei perfeita. É um insight presente a partir das experiências do passado. Então essa vida vivida do passado, ela, sabe, ela colide com o presente. Sim, com Então, certeza. uau, isso é percepção de risco. Mas não é só intuição. Então, 5 sentidos, conhecer perigo e É o risco. Valdemar Niklevitz. Valdemar Niklevitz. Um abraço pra ele. E conhecer os perigos, conhecer os riscos, trabalhar muito a memória. A memória exerce um tema muito importante. Você ter memória. Né? As lições aprendidas, elas são responsáveis por 25% dos acidentes evitáveis. Então, uau, a gente precisa trabalhar muito as lições aprendidas. A gente precisa muito construir memória para as Sim, pessoas, sim. né? E o olhar para o lado. Também. Porque às vezes a pessoa tem a cabeça de que percepção de risco é a máquina, o equipamento, o piso molhado, não é? O sensor que tá jampeado. Calma. Deixa eu te contar, o colega que tá do teu lado pode não estar bem. Isso Você é já olhou pra ele contexto, é isso. Você falou bom dia pra ele hoje? Como que foi esse bom dia? Sabe? Vocês se cumprimentaram? Então, a partir daí começam os ativadores da percepção de risco. Depois disso é a interpretação. Ou seja, quais são as falhas possíveis? Eu tenho como um bom administrador de risco, eu preciso fazer as perguntas certas. Quais são as falhas? Quais são os erros? Quais são as variabilidades? Qual é o inesperado? Talvez eu esteja esperando o esperado. Eu preciso aprender a esperar o inesperado. Não é isso? Não confundir improvável com impossível. É só pouco provável. Então, são maneiras de interpretar usando a hierarquia de controle, que também vai dar uma mão, né, pra gente na roda aí. Que é o básico. E o né? agir, né? Porque percepção, eu gosto de 2 definições. Eu vou deixar 2 aqui, hein, gente? A primeira, capacidade de reação adequada. A segunda, capacidade de enxergar um acidente antes dele acontecer. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Semana que vem vou gravar sobre isso, né? Eu tava comentando com vocês. Muito legal. Vou lá no Rio Hudson, Nova York, falar de um dos eventos, assim, que eu gosto muito, que é do Capitão Sully. E o tema do treinamento que a gente vai gravar é sorte ou capacidade. Foi sorte ou foi capacidade? É com sorte ou com capacidade que a gente vive a percepção de risco? Que seja com muita capacidade. Sim, sempre Não é isso? capacidade, exatamente.